Boa tarde, bem-vindos a mais uma entrevista individual a caminho das autárquicas 2017 na Rádio Clube da Feira. É o fim de semana em que vamos ouvir os dois últimos candidatos à Câmara no circuito que temos efetuado. Desta feita, a entrevista com Emílio Sousa, o presidente da Câmara atual e também candidato do Partido Social Democrata. Sr. Doutor e Sr. Presidente, muito boa tarde. Começamos exatamente por aqui para lhe pedir um balanço a este mandato que agora termina. Que análise é que faz? Boa tarde e boa tarde aos ouvintes da Rádio Clube da Feira. Naturalmente que penso que o balanço deste mandato é muito positivo. Cumprimos na generalidade o programa que tínhamos apresentado a sufrágio e penso que até em alguns pontos superamos aquilo que inicialmente prevíamos. Eu recordo que nós apresentámos como grandes bandeiras o emprego. Nós estávamos numa situação muito difícil, com 10.640 pessoas desempregadas, uma taxa de 15,1% no início de 2013. Atualmente temos cerca de 5.000 pessoas desempregadas e uma taxa na casa dos 7%. Penso que este resultado é fantástico, resultou muito do trabalho que fizemos na captação de investimento, mas muito mais até do que captar investimento estrangeiro, que a maioria deste investimento vai se notar ainda mais agora nos próximos anos, foi termos levado as nossas empresas a produzir com qualidade, temos levado as nossas empresas a perceber que o mercado é global, tê-las levado à exportação, fazê-las crescer. Hoje há centenas de empresas de Santa Maria da Feira que aumentaram os seus quadros de pessoal por força desta nova visão do mundo, desta visão da qualidade, seja na cortiça, seja no calçado, seja na metalomecânica. Portanto, há hoje um espírito que conseguimos incutir nos empresários de procura de clientes no mercado externo que cimentou muito esta diminuição do desemprego, o que me deixa extremamente satisfeito, porque, como eu digo algumas vezes, o emprego é a melhor medida social que podemos ter, e foi isso que aconteceu. A parte disso, naturalmente, que também tínhamos feito uma promessa de conseguir apoiar os clubes que quisessem melhorar as suas instalações esportivas, foi o caso dos campos sintéticos. Hoje o nosso concelho deve ser dos concelhos do país onde há mais campos sintéticos, por força deste apoio que demos. Construímos 3 pavilhões, não foi apenas futebol, como às vezes acontece. Temos 3 novos pavilhões, Fiães, São João de Ver e o de Moselos, que está em obra. Cobrimos os campos de ténis de Passos de Brandão. Temos tido obras de melhoria nas nossas piscinas. Portanto, julgo que na oferta de equipamentos desportivos o Conselho sofreu aqui uma melhoria muito significativa. Na parte social, que é uma parte que cada vez mais tem que despertar a nossa atenção, conseguimos instalar fóruns sociais em todas as freguesias, que representam um envolvimento, uma ideia de cidadania em cada terra muito importante e que agora é uma ferramenta muito importante para o futuro. Temos um Conselho Local de Ação Social com 110 parceiros. Portanto, nós hoje temos periodicamente reuniões em que estão 110 parceiros de todo o território a discutir os problemas sociais e a procurar as melhores soluções. Na rede viária é visível. Nós iniciámos funções no final de 2013. Em 2014 trabalhámos com as freguesias a identificar as ruas que era prioritário intervir e que tinha a ver até com a sua maior frequência de tráfego ou não. Hoje temos centenas de quilómetros em obra. Em 2015 iniciámos as empreitadas de concurso público muito significativas. Temos mais de 10 milhões de euros de obra ou feita ou em vias de ser feita no terreno. É notório hoje essa melhoria muito significativa na nossa rede viária. Portanto, eu diria que naquilo que foram os grandes desafios, os grandes objetivos, seja no emprego, seja na área social, seja na prática desportiva, rede viária, na educação, que completámos a escola Fernando Pessoa, uma nova escola, fizemos um novo centro escolar em Canedo. Portanto, hoje temos uma rede de escolas, de centros escolares praticamente concluída, cobre quase todo o território, faltam-nos 2, que estão a concurso público, que é o de Fornos e o de Santa Maria da Feira. Portanto, vamos ficar com a conclusão destes 2 centros escolares com perto de 20 centros escolares em todo o território.
É um número fabuloso. Quando alguns ainda andam a discutir como é que hão de reabilitar uma escola ou outra, nós estamos já a finalizar todo o conjunto de investimentos que planeámos há anos. Portanto, eu penso que é notório, acho que as pessoas se sentem e veem isso no terreno. Na cultura, por exemplo, que eu não referi, eu tinha feito uma aposta muito forte na internacionalização, na produção local, na transformação da nossa excelência na cultura no mercado cultural, no mercado exportador. Está à vista. O ano passado tivemos cá o Freixo Street 2 e o Marketplace, que foi o mercado. Os nossos criadores tiveram a oportunidade de se mostrar a mais de 400 diretores de festivais de todo o mundo, de 41 países. Estas coisas não acontecem por acaso. Recebemos, através da Viagem Medieval, o prémio em Espanha da Comunidade Valenciana, o prémio Cidade de Castellón, melhor evento cultural. Estamos a falar de uma distinção que até à data só distinguiu 7 festivais, entre eles o Carnaval de Veneza, o Festival da Cerveja em Munique. Portanto, nós já estamos, eu diria, num campeonato diferente. Este ano, em janeiro, recebemos em Dublin, também com a Viagem Medieval, o prémio de melhor evento cultural e o segundo no conjunto dos eventos globais. Entre mais de 1000 concorrentes, alguns, Estados Unidos, de todo o mundo, alguns com orçamentos superiores ao orçamento da Câmara. E o nosso tem um orçamento de 1,3 milhões. Portanto, conseguimos reabilitar o Cineteatro. Conseguimos reabilitar o antigo Matador, que hoje é um centro de criação. Recebemos o Europarque, e penso que é notório para toda a gente, estava moribundo. Neste momento assistimos a um reaparecimento, quase a um ressuscitar do Europarque, com atividades, com movimento, com um espaço de restauração, um espaço de lazer. Portanto, eu acho que em 4 anos fizemos muita coisa. Não é fácil. Eu vejo que muitos colegas que não conseguiram em 4 anos porque as regras burocráticas de contratação pública, a necessidade de planear projetos, muitas vezes condicionam a nossa vontade de fazer coisas. Mas nós conseguimos fazer. E hoje temos, de facto, um concelho onde é bom viver, hoje temos a rede de esgotos concluída, nós hoje temos percursos pedestres junto aos rios, nós hoje temos o Europarque como um parque de lazer, nós reabilitamos as pedreiras de Lourosa e as pedreiras das Penas em Santa Maria da Feira, que eram passivos ambientais graves. Hoje são espaços de lazer de excelência. Então em Lourosa, hoje, aquele que era um espaço horrível, fruto de queixas, poluído, hoje, qualquer pessoa que vá a Lourosa, o ponto de encontro das pessoas de Lourosa, o centro da vida da cidade é as antigas pedreiras, é o espaço de lazer que lá construímos e a zona desportiva que ajudamos a construir. Portanto, em 4 anos, como Presidente de Câmara, sinto-me extremamente orgulhoso. Fez questão de assumir a pasta da economia do município, dizendo que era uma das suas bandeiras. O trabalho desenvolvido deu os frutos que esperava? Sem dúvida. Aliás, como disse há bocadinho, o nosso grande problema, o nosso grande drama na altura era o desemprego. Uma pessoa desempregada, uma família sem trabalho é brutal, é dramático. E como eu sinto que esse é o grande aspecto social que nós temos que lutar, foi por isso que eu assumi essa pasta. E não tenho quaisquer dúvidas. Nós lançamos o Via Verde de Empresas para permitir a legalização de empresas. Nós criámos missões empresariais ao estrangeiro, onde vários empresários foram connosco. Nós recebemos dezenas de embaixadores que tiveram a oportunidade de visitar as nossas empresas. Nós recebemos investidores internacionais. Nós lançamos o BizFeira, que é uma plataforma de negócio internacional que neste momento tem 1.700 empresas inscritas e que procura a ligação à diáspora. Quando muitas vezes as pessoas que não têm conhecimento destas situações, eu vou dar um exemplo. Um imigrante pode ser, e é, no nosso caso, muitas vezes a porta de entrada no mercado. Quando um pequeno fabricante de cozinhas, um pequeno fabricante de portas e de janelas de alumínio, muitas vezes começa a exportar para a França ou para a Suíça, nós não sabemos porque é que isso aconteceu. Muitas vezes, o início desse processo de exportação foi com um cliente imigrante que veio cá e comprou e passou palavra aos amigos.
Isto começou assim e nós fizemos este trabalho internacional. E eu recordo, nós recebemos a nossa plataforma Vicefeira, a nossa revista Fazemos Bem, Santa Maria da Feira, foi distinguida pelo IAPMEI com o prémio de melhor ação de promoção empresarial internacional. Portanto, não fomos, isto foi em 2016, e o júri que nos atribuiu este primeiro prémio, que eu fui, era constituído já por pessoas indicadas pelo atual governo, é da União Europeia. Eu recordo, tinha lá, por exemplo, o Ministro da Economia, estava lá o professor Morteira Nabo, tudo pessoas ligadas, até alguns com ligação ao Partido Socialista. Portanto, não foi aqui nenhum favor que nos fizeram, foi um reconhecimento como a melhor plataforma de promoção da internacionalização da economia. Portanto, o assumir do desenvolvimento económico da minha parte foi exatamente perceber que era aqui que estava a chave da qualidade de vida de muitos feirenses, era saber também que a minha preparação para este setor, que dava garantias que conseguisse inverter a situação. E acho que os resultados estão aí. Existe unanimidade dos partidos da oposição em dizer que os investimentos anunciados, particularmente nas zonas industriais, não se vêem e que não passam de especulação. Ora, constantemente temos imprensa sido convocados para conferências de imprensa em que são anunciados precisamente investimentos e em que grande parte das mesmas zonas industriais estão já preenchidas. Presidente, para que deixe de se especular, pegando nesta expressão da oposição, o que é que pode dizer-se sobre esses investimentos em concreto? Bom, eu acho que a oposição, naturalmente, que nestas situações procura desvalorizar o trabalho que se fez e procura confundir. Eu respeito, naturalmente, a oposição, mas a verdade é esta. Das mais de 50 zonas industriais que nós temos no Conselho, estão todas cheias. Não há um metro de terreno. Às vezes aparece um lote ou outro para vender. Portanto, nós, ao longo deste mandato, enchemos todas as zonas industriais existentes. E construímos mais duas de excelência, que já não são zonas industriais. Quer o PERM, Parque Empresarial da Recuperação de Materiais, quer o Lusoparque, a norte do Europarque, já não são zonas industriais, são parques empresariais. Foram feitos agora. O Lusoparque acabou a sua construção agora há meses. O PERM acabou a sua construção no ano passado. O PERM, neste momento, tem 7 fábricas, uma já a lavrar, uma ou duas, e 7 fábricas em construção, e nos próximos dias vão arrancar mais 3, estão lá os sinais. Mas isto já é algo que se vai projetar no futuro. O Lusoparque terminou, penso que está concluída uma grande empresa, a Duvali, que é de tecidos para colchões e para sofás, que trabalha com IKEA, trabalha para o mercado mundial. Tem ali uma grande fábrica, ela disseram-me há dias que estará pronta, já estão a fazer as ligações elétricas. Portanto, e temos, esteve cá o Sr. Primeiro-Ministro, o ano passado, com a assinatura do contrato com uma empresa norte-americana. Temos a Multiquir, que é uma empresa suíça, que já está a iniciar a elaboração e que eu vou visitar um destes dias para preparar a formação do pessoal, para levar a empresa portuguesa que vai fornecer as máquinas, para levar a equipa da Câmara que está no emprego. Estamos a falar de 2 ou 3 casos. Eu vou dar um outro exemplo. Na zona industrial em São João de Beira, a Corte Supply, que está localizada em Oleiros, que adquiriu um grande terreno e alargou agora a sua produção. A Thyssen, que está em Rimião e que nós apoiamos na legalização do processo e na sua ampliação. Mas isto acontece em todo o Conselho. Há zonas industriais. Em Canedo não temos 1 metro, em Fiães não temos 1 metro, em Rimião não temos 1 metro, em Passos Brandão não temos 1 metro, e vocês passam lá e veem as gruas, que estão lá, umas já o fizeram, outras querem fazer. A Eurogalv, em Fiães, acho que duplicou a produção até para novos setores de atividade. A PNB, que era uma pequena empresa, hoje é uma empresa que se dá ao luxo de construir centrais nucleares em França. Portanto, mas a crítica vai exatamente nesse sentido, Presidente, que não se vê em termos físicos e que pode ser especulação. Então, se nós tínhamos 15... Mas há venda efetiva já dos terrenos, como tem sido dito às empresas, não é? Todos os partidos da oposição pediram uma listagem dos terrenos vendidos, e eu fornecia. Não estou a ver onde é que é a dúvida. Estou a falar as que têm escritura já e as que têm contrato de promessa que já houve sinalização. Aliás, o PERM, há cerca de meio ano, tinha 3 lotes para venda.
O que alterou no PERM foi que a Moloflex, que chegou a pagar o sinal para a compra do terreno, alterou a sua decisão. Porque, de outra forma, o PERM estava totalmente vendido. Eu já tive pessoas a quererem comprar lotes que estavam vendidos e eu indiquei, olha, o proprietário é fulano, se quiser terá que negociar com ele porque esse lote está vendido. E eles não vendem. Eu há dias referi a um empresário de sucatas, porque havia um interessado naquele lote e era muito interessante a empresa que lá queria ir. E ele disse, não vendo, que eu vou construir. O setor das sucatas teve aqui algum decréscimo nos últimos tempos, eles estão com alguma prudência, mas vão construir. O Lusoparque, só para ter uma ideia, foram 80 mil metros para os americanos, são agora 80 mil metros para uma empresa de papel e é mais 80 mil metros para uma outra empresa que ainda não posso referir. É os alemães agora que vão lá construir, é os suíços que estão lá a construir, há algumas empresas portuguesas. O Feira Parque, recordam-se que o Feira Parque estava às moscas. O Feira Parque não tem neste momento nenhum escritório de vago, está cheio. O Europarque neste momento tem um centro empresarial. Tem por debaixo aquilo que eu já considero a grande aposta do futuro, a área das tecnologias. Nós hoje temos uma clínica oncológica das melhores do mundo, que já está a funcionar em pleno há um ano. Nós temos um colégio que vai ser agora inaugurado, que vai completar toda a oferta em redor do Europarque, para que os jovens que venham trabalhar para ali, os casais jovens, ou menos jovens, queiram ter filhos, têm um sítio onde deixar o filho. Isto é tudo muito bem pensado, isto é tudo estratégico. Naturalmente que eu compreendo que os nossos adversários procurem desvalorizar, procurem eventualmente lançar a dúvida, mas eu não falo de coisas em projeto, estou a falar de coisas concretas. Presidente, o PERM e o PEC, tal como foram idealizados, pode considerar-se que foi um fracasso? Não, pelo contrário. O PERM é um sucesso, não tenho quaisquer dúvidas. O PERM foi idealizado inicialmente apenas para as empresas de recuperação de materiais, vulgarmente designadas por sucatas. Passado pouco tempo, eu percebi que seria arriscado apostar num único setor de atividade. Até porque é um setor de atividade muito volátil. Os metais tanto estão a um preço elevado como, de repente, descem. É um mercado internacional muito volátil. E, na altura, tive, acho eu, que a visão de alargar o PERM para outras atividades. Ainda bem que o fiz, porque se nós o tivéssemos mantido unicamente para as indústrias de sucatas, hoje teríamos de facto o PERM às moscas. Nós não o fizemos, largámos outros setores de atividade e está lá à vista. Portanto, mesmo assim esse setor continua a ser o predominante, segundo tem revelado. As sucatas é o predominante, é o que tem maior número de lotes adquiridos. Eu diria que será, mas começa a diminuir, porque o setor das sucatas está, de facto, o preço do ferro no mercado internacional, à tonelada, é assim que funciona, tem diminuído, portanto, o interesse do negócio deixou de ser tão importante. E nós, atempadamente, que é isso que é preciso perceber. É muito fácil mandar umas atuardas, mas é preciso perceber que na altura própria, e já estamos a falar há 5 anos, eu ainda era vereador, ainda nem sequer era presidente, mas já era o presidente da PERM, eu tive a lucidez, acho eu, de perceber que teríamos que alargar. Porque se corresse mal com o setor das sucatas, nós tínhamos outros setores interessados. E foi isso que aconteceu. Isso é que é a visão. O PEC, o Parque da Cortiça, na altura decidimos não avançar porque o custo da obra era muito grande, o preço da venda dos lotes iria tornar incomportável o investimento e, no estudo económico financeiro que na altura pedi para ser feito, considerámos que não era pertinente nem adequado avançar. Ainda nem era sequer Presidente de Câmara, mas dei essa recomendação também ao seu Presidente, porque de facto a obra era muito cara, porque tinha ali movimentos de terras muito caros. De qualquer maneira, no setor da cortiça, nós neste momento não temos dificuldades em oferecer lotes. A própria evolução do processo de trabalho e de fabricação da cortiça tem evoluído de tal forma que a necessidade de um parque empresarial exclusivamente para a cortiça deixou de fazer sentido e espero ainda no próximo mandato construir a via, o Cinturão Industrial Norte, o eixo das cortiças, que ao construirmos essa via vai permitir a construção de algumas fábricas nesse eixo da cortiça e eu julgo que esse setor, em minha opinião, não é crítico. Nós muitas vezes centramos numa situação que era crítica há alguns anos, mas que a tecnologia tem evoluído e esse setor não é crítico. Tem proferido inúmeras vezes acreditar que dentro de 2 anos no máximo o Conselho terá mão de obras
Presidente, e atingirá o pleno emprego. Está mesmo consciente que assim será? Sim, porque nós neste momento temos cerca de 5 mil pessoas desempregadas. Estamos com uma taxa na casa dos 7%, porque eu estou convicto que no espaço de poucos meses baixará para os 4, 5%. Se já não lá estiver, eu estou a dizer isto porque os meus dados são de junho, ainda não tenho os dados mais recentes. Isto significa uma taxa de 3, 4, 5% é considerada uma taxa de pleno emprego. Portanto, com os investimentos que nós temos em perspectiva para o Aeroparque, dos americanos, o outro investimento, que eu estou em fase final de negociação, que são mais 400 postos de trabalho, com os investimentos no PERM, Emmys Kitchen, fábrica de papel, vamos ter a muito curto prazo. Estamos a falar eu digo 2 anos no máximo, e faço com alguma prudência, mas dentro de 1 ano, 2, nós temos uma situação de pleno emprego. Obviamente que vai haver sempre um pequeno grupo de pessoas desempregadas, ou porque já não estão disponíveis para voltar ao mercado de trabalho, também acontece, ou porque não têm as qualificações que determinada atividade exige. Isso vai acontecer, mas não tenho dúvidas que a muito curto prazo estamos numa situação de pleno emprego. Isto tem outra vantagem, que nós na economia e na gestão sabemos. Quando há uma situação de pleno emprego, a procura por mão de obra aumenta e faz com que os salários também subam. Portanto, isto é toda uma estratégia económica que, para além de pleno emprego, é fazer com que os empregos, o empregador, para obter determinada mão de obra, tem que pagar maiores salários. E é isso que nós estamos a procurar implementar no nosso território. Não é por leis, não é por nenhum decreto, nem por nenhum regulamento. É pelo funcionamento da economia. O funcionamento da economia e a situação de pleno emprego leva a um aumento da procura do trabalhador. Ao aumentar a procura do trabalhador, o trabalhador pode exigir um salário mais alto. É assim que funciona. Muito bem, entramos na área das acessibilidades, se é irreversível que não se fale do mau estado das estradas um pouco por todo o concelho. O saneamento é a única causa? Se houve algum desinvestimento da autarquia em detrimento de outras prioridades, Presidente? Houve, de facto, e não podemos negá-lo. O nosso concelho hoje é apresentado como um concelho dotado de todas as infraestruturas. Isto é muito importante para o investimento. Quando chega aqui um investidor, pergunta quais são as infraestruturas que temos. Elétricas, água, saneamento, telefónicas, telecomunicações, gás, etc. Portanto, ao longo destes anos, a nossa aposta foi na infraestruturação. Hoje temos um concelho infraestruturado. Obviamente que o saneamento é a obra, saneamento é a água, mas principalmente o saneamento é a obra que mais danifica os pavimentos. Eu fui vereador do ambiente e estive a liderar essas obras durante 8 anos e atingi o objetivo. Não é por acaso que se constrói 1.100 km de rede de água, 1.100 km de rede de saneamento, 4 hectares, se a memória não me falha, 17 reservatórios. Eu fiz tudo isso em 8 anos. Portanto, eu tenho uma experiência de gestão e de liderar estes processos muito grandes. Obviamente que hoje, abrir a torneira, hoje já ninguém discute abrir a torneira e ter água. Mandar o esgoto e vir alguém recolher a nossa casa. Alguém vir nos buscar o lixo à porta. Isto são coisas de uma qualidade de vida fantástica. Nós, como já estamos habituados a ter isto todos os dias, nem nos apercebemos. E muitas vezes até só damos por ela quando falta. Quando nos falta água na torneira, que é raro. O nosso concelho praticamente nunca falta. Porque construímos 17 reservatórios que nos dão uma reserva de 48 horas se houver um problema. Nós nunca nos falta água na torneira. E quando falta, as pessoas já nem se lembram, mas quando faltava, o que é não ter água em casa? Portanto, todo este trabalho de infraestruturação foi feito ao longo de 8 anos. Sabíamos que as ruas iam ficar danificadas e ficaram. Sabíamos que era preciso um período de cerca de 2 anos para que as valas abatessem aquilo que têm que abater, porque acontece sempre. E em 2015 iniciámos um programa maciço de repavimentação. Está no terreno, há quem já diga que são obras a mais. Não são obras a mais. E em ano de eleições também. Não é. Nós começámos em 2015. Eu vou pôr aqui o calendário para as pessoas perceberem. Eu fui eleito, tomei posse, em 19 de outubro de 2013, final de 2013. Logo em março ou abril de 2014, estávamos a pedir às juntas para nos indicarem as prioridades de pavimentação de acordo com regras prioritárias que nós definimos previamente, com maior fluxo de trânsito, etc, etc. E estado geral, etc. Em 2015 iniciámos as primeiras obras, o primeiro concurso público de mais de 1 milhão de euros. 2015 a 2017 lançámos 6 concursos, todos superiores a 1 milhão.
Começou a primeira fase, depois a segunda fase, depois a terceira. Estão no terreno. Hoje, o que é que as pessoas constatam? Vêem muita obra pavimentada. Mas isto já vem desde 2015. Já começámos há 10 anos e vai continuar. Porque isto não tem a ver com eleições. Nunca faço a minha gestão, o meu planeamento de trabalho na Câmara nunca é feito a pensar no último ano das eleições. As eleições começam-se a ganhar no primeiro dia de trabalho. E é isso que eu tenho feito. Porque poucos presidentes de Câmara neste país se gabam de ter a obra que nós temos. E não é por não quererem fazer. Eu reconheço que o primeiro mandato de um presidente que não tem experiência na gestão municipal é um mandato difícil, porque tem que compreender os mecanismos burocráticos, tem que fazer projetos, tem que fazer concurso público para o projeto, tem que fazer concurso público para a obra, tem que ter a máquina da Câmara afinada para esse objetivo e muitos chegam ao fim de 4 anos sem obra. Se vir alguns dos debates que acontecem em muitos municípios aqui à volta de pessoas, de presidentes que estão em primeiro mandato, a maior parte das queixas é que não fez obra nenhuma. Eu fiz. E não foi por acaso. Fiz porque tenho uma grande experiência de gestão autárquica. Estive à frente de grandes projetos, mesmo antes de estar em Santa Maria da Feira, e em Santa Maria da Feira ninguém tem dúvidas do que é que eu fiz. Água, saneamento, 17 centros escolares, 17 centros sociais, quilómetros. Se há pessoa neste país que pode dizer no meu currículo consta isto, sou eu. Portanto, consegui fazer, não há obra em ano de eleições. Estas obras começaram todas em força em 2015 e vão prosseguir por 2018, por 2019. E ele perguntar exatamente isso. Quando é que prevê que a meta em relação às acessibilidades que prometeu aos feirenses esteja completamente concluída? O próximo mandato será necessário e poderá não ser suficiente, porque nós, para além de termos, como disse há bocadinho, 1.400 km de estradas, desses 1.400, cerca de 1.100 foram intervencionados. Alguns já estão recuperados. Eu estimava há 4 anos que fosse preciso intervir em cerca de 500 km. É um número muito provável, portanto é um número brutal. É 500 km, muitas vezes, é ir daqui ao Algarve. As pessoas não estão a ver o que é pavimentar 500 km de estrada e depois ter passeios, as cotas de soleira, a infraestrutura que está lá enterrada, levantar a caixa, levantar a tampa, arranjar a guia, o passeio como é que está. Portanto, isto é uma tarefa que exige muito cuidado, mas eu espero, tenho quase a certeza que nos próximos 4 anos vamos ficar com a generalidade das ruas pavimentadas. É esse o meu objetivo, é a minha ambição, e uma aposta muito especial nos centros urbanos, isto é, naqueles sítios onde há maior concentração de pessoas, de casas, de habitação. Já temos isso em Fiães, que lançamos agora um concurso público, deve estar prestes a findar a adjudicação, e que vamos tratar os centros urbanos com muita atenção. A questão dos passeios, nós hoje, fruto do crescimento e algumas vilas mais históricas com ruas muito estreitas, onde não dá sequer para meter 2 sentidos, muitas vezes até para meter um passeio é complexo, é difícil. Portanto, nós temos que apostar nesta requalificação dos centros urbanos. Somos uma população cada vez mais envelhecida, a natalidade é o que é, e, portanto, hoje andar em segurança num centro urbano muitas vezes não é muito seguro. Portanto, temos que apostar nesta requalificação da rede viária. E há 2 modelos de requalificação. A rede viária geral, aquela que liga freguesias, onde se vai para as empresas, e a outra, urbana, que é a requalificação urbana. Vamos apostar muito forte. Uma outra área que eu quero trabalhar, porque acho que não trabalhamos bem como devemos, é a área dos jardins e espaços abertos. Já vamos a essa parte ambiental. Mais e até em termos de paisagem. Enquadramento com as rodovias, é disso que está a falar. E não os jardins mesmo, as rotundas, os espaços ajardinados. Quero dar-lhe aqui um novo toque de embelezamento. Quero que cada uma das nossas terras fique bonita, que a nossa cidade sede fique bonita, e acho que aí ainda temos um trabalho muito longo a fazer. Presidente, em termos de acessibilidades, é reclamado muitas vezes a falta de ciclovias num concelho que tem uma tradição imensa velocipédica. Não era possível fazer-se mais nesta matéria? Ou tem a ver só com a orografia que não permite, na sua opinião? Nós temos uma orografia terrivelmente difícil para a ciclovia. Nós somos se calhar é por isso que somos uma terra de ciclistas. Porque aqui quem anda de bicicleta tem que ter boa condição física, porque senão não consegue. Basta ver que
Eu vou dar um exemplo. Eu sou residente em Fiães, ou se eu quiser ir da feira para Fiães, tenho a certeza que chego lá meio morto, porque temos um prémio de montanha de primeira categoria pelo caminho, não é? Portanto, não é nada fácil. Eu até admito que o espaço onde nós teremos condições para ter uma ciclovia, e que já fizemos até um pequeno troço, é o espaço que liga aqui a zona do Cavaco, aqui na feira, São João de Ver, até a Lourosa. Aí admito. Mais do que isso, se nós olharmos para o terreno, seja ir até Caldas de São Jorge e depois subir para Lebon, seja a ir para sul, nós temos de facto um território com uma orografia difícil, com muitos desníveis, mas nós estamos há bocadinho falei isso, a nossa população está a envelhecer, nós estamos, portanto, pôr as pessoas com muita idade a puxar por uma bicicleta não me parece que seja possível. Este troço entre o Cavaco e a Lourosa parece-me que é possível, iremos tentar, já fizemos um pequeno troço e passa por algumas negociações de alargamentos de terrenos, porque não podemos esquecer que temos que ter ruas com passeio, essa é a grande prioridade, e algum estacionamento onde for possível, mas em termos de modos suaves de deslocação não vai ser fácil. Eu julgo que é muito mais fácil apostarmos nos veículos elétricos, nos veículos a gás, já está a acontecer isso com os transportes de passageiros. Esse será o futuro e não me parece que a ciclovia, dadas as nossas características, tenha muitos sítios onde ser feita. Onde puder ser feita, será feita. Presidente, falamos da Estrada Nacional 223, uma reivindicação antiga, que tem tido muitos avanços e recuos. Soubemos que a semana passada também por interferência e intervenção dos deputados por Aveiro do PSD, a obra terá conhecido um avanço significativo por parte do Governo, com a garantia de que em 2018 avançará. Acredita que será mesmo desta? Isso não é nenhuma novidade. Eu estive em novembro do ano passado em Lisboa com o Sr. Secretário de Estado Guilherme de Oliveira Martins, das Obras Públicas, a falar nessa obra. E ele disse-me que a obra não seria feita em 2017, que estava programada para fazer em 2017, o que me desagradou imenso e manifestei-lhe o meu desagrado, mas garanti-me que ela seria feita em 2018. Portanto, é uma ajuda boa essa proposta do PSD, mas é uma promessa de um governante ao Presidente da Câmara. Eu espero bem que o senhor Secretário de Estado não falhe, porque se falhar, e se não cumprir aquilo que me disse, vai ter que me ouvir, mas eu estou convencido que vai cumprir, porque estou em permanente contacto com as infraestruturas de Portugal e a informação que tenho recebido é que a coisa será para avançar. Contempla-se também, segundo sei, o tão famigerado túnel da Cruz, esta via, e que... Estamos a falar da obra de eliminação dos semáforos sem fins entre a entrada da cidade e o nó de Arrifá nas Capães. Não estamos ainda a falar da obra do túnel na Cruz. Mas esse foi um assunto abordado também pelos membros deputados e também deixou a garantia ao Governo de que iria intervir nessa matéria, não sabendo para já de que forma. Será com o túnel, se será com a rotunda, se será de outra forma. Mas de qualquer das formas, esta é uma necessidade, necessidade urgente, até porque a parte da Cruz do lado dos expansionistas tem crescido exponencialmente e fica quase do outro lado da cidade, não é? É uma necessidade absoluta. A informação que temos já do ano passado do Governo é que a construção do túnel não seria viável, por ser uma obra extremamente cara, e queriam apresentar as soluções alternativas que nós estamos à espera que nos cheguem. Estamos inteiramente de acordo, temos que encontrar uma solução e nós estamos disponíveis para participar nessa solução. Como sabe, é uma solução que terá a ser executada pelas Estradas de Portugal. Uma das promessas dos sucessivos executivos do PSD prende-se também com a construção de um centro coordenador de transportes. Porquê é que tem sido sucessivamente atrasada esta construção? Tem sido sucessivamente atrasada porque há necessidade de compatibilizar o sítio onde o fazer. Não basta, nós temos essa vontade. Mas não há unanimidade quase geral de que tem que ser na cidade da autoestrada, pela zona do próximo Pingo da cidade da Doce? autoestrada, tem que ser mais para o interior ou mais junto ao Pingo Doce. Nós temos lá um terreno reservado junto ao Pingo Doce e, salvo outra alteração, será aí que será feito. Há uma outra hipótese que se colocou recentemente, que ainda estamos a negociar, que até seria uma melhor localização, mas essa será o sítio. E o outro é em Lourosa, junto à Autoaviação Feirense, que também sofreu aqui alguns atrasos devido à situação até da própria disponibilidade de terrenos. A Autoaviação Feirense é uma empresa que pertence a muitas pessoas, são muitos acionistas. Retirar de lá as suas viaturas também não seria fácil. Os outros terrenos não é possível, temos habitação. Há agora uma hipótese que está em cima da mesa, muito recente,
que nós estamos a negociar com outro investidor, mas tem-se passado exatamente esta dificuldade de acertar com uma localização. Mesmo agora que me deixa algumas dúvidas, porque se nós viermos a ter uma reabilitação do Voguinha, como é expectável, e temos reivindicado muito, onde é que fazemos o centro coordenador? Junto à autoestrada ou junto à estação de Voguinha? Isto são dúvidas que nós temos. Por isso é que está a estudar a outra tal localização que abarque também o Voguinha? Exatamente. São das tais decisões. Eu tenho vindo a defender muito no Porto, na área metropolitana do Porto, que se faça um plano geral de transportes para a região, para a metropolitana. E é por isto. Porque nenhum de nós, dos 17 municípios do Porto, da área metropolitana do Porto, sabe exatamente onde é que vai ter o comboio, onde é que vai deixar de ter o comboio, onde é que vai ter a estação dos transportes coletivos rodoviários. Nós não sabemos. E era importante sabermos se vamos ter uma linha de comboio, onde é que ela vai passar, para até planearmos melhor. Mas espero que isso venha a acontecer nos próximos tempos. Mas apenas contempla a construção de um centro coordenador? Nós temos previstos dois. Um na Feira. Na Feira e outro em Lourosa. Próximo do nó da autoestrada, e outro em Lourosa, na zona da Feirense, ali no cruzamento, quem vai para Castelo Pai Viaroca. Relativamente ainda aos transportes, há quem defenda que o Transfeira deveria ser alargado a todas as freguesias do concelho para, por exemplo, populações mais distantes terem a oportunidade de se dirigir para a sede do concelho, que é sempre muito complicado. Que estratégia é que tem nesta matéria e se defende também que o Transfeira possa fazer esse circuito mais alargado? Deixe-me dar uma nota prévia. Qualquer plano de transportes tem que passar por um estudo prévio de mobilidade. E não é por acaso. Ninguém me perdoaria se nós tivéssemos os autocarros andarem para trás e para a frente vazias. E nós estamos a confundir a necessidade de uma pessoa ou outra, uma vez por ano, ou 2 ou 3 vezes por ano, ter transporte público, ter transporte, com a necessidade de um transporte público. Não é possível, não é viável economicamente. Deixemos de histórias. O Transfeira dá um prejuízo à Câmara na casa dos 50 a 60 mil euros ano. Agora, e estamos a falar de um transporte que até tem alguma procura e que anda na cidade apenas. Agora, imagine isto, andar de centenas de quilómetros todos os dias com autocarros vazios para trás e para a frente. Deixemos de conversa. A preferência dos feirenses é, na sua generalidade, pelo transporte individual. A ECO, há cerca de 3 anos, ofereceu transporte gratuito aos seus colaboradores. O autocarro passava num percurso, eles iam buscá-los e levá-los. Não quiseram. A ECO teve que alugar terrenos para fazer pagos de estacionamento para as viaturas dos seus funcionários. E porquê? Porque as pessoas sabem a comodidade de sair à hora que quero e fazer as minhas compras, ir aonde quiser, ir encontrar-me com um amigo, ir às compras, as pessoas têm esta comodidade. E felizmente o nosso país hoje já permite que muitas pessoas tenham esta possibilidade. Agora, como é que isto se resolve? Há o idoso que precisa ir a uma consulta médica uma vez 3 em 3 meses ou 4 em 4 meses. Ou precisa de ir a uma farmácia e está longe. Vamos tentar implantar o transporte flexível. Já existe no estrangeiro. Por marcação prévia. Marcação prévia. Já usei num país onde estive, em que eles vêm buscar o sítio. Penso que em Inglaterra que já se usa isto. Já em Inglaterra, já em na Grécia, há em vários países da Europa, em que eu marquei um mini autocarro, um minibus, vem buscar o sítio onde eu estava, levou-me ao sítio onde eu queria, eu fiquei lá durante o dia, no final do dia, tinha já marcado, trouxe no percurso inverso. Eu sei que isto não será um transporte lucrativo, porque a procura pode ser muito, mas acho que é uma forma de resolvermos a questão da mobilidade. Mas alargar Transfeira a todo o concelho é uma utopia e seria pegar em milhares, centenas de milhares de euros e deitá-los fora todos os dias. Além da poluição que provocaria, porque um autocarro mover-se todos os dias provoca poluição. Portanto, não faz sentido e temos que pensar em coisas razoáveis e deixar de fazer propostas absolutamente utópicas. Até podem ir muito bem ao ouvido, mas não tem sentido nenhum. Muito bem, avançamos para o Europarque. Se não fosse esta Câmara, provavelmente o Europarque era um caso bicudo para resolver-se no Conselho. E nisso existe concordância também por a maioria dos partidos da oposição, que a autarquia fez bem em assumir a sua gestão
questão. O que dizem é que a Câmara não tem uma estratégia que garanta o sucesso em termos económicos. A estratégia do Europarque foi publicitada, foi apresentada publicamente e foi entregue a todos os partidos que a solicitaram. Portanto, eu não compreendo essa dúvida, sinceramente. Mas a estratégia é simples. O Europarque foi concebido como centro de congressos e cultural. A estratégia é captar o máximo de eventos e o máximo de congressos. O Europarque tem um custo anual na casa dos 600 a 700 mil euros. Nós hoje já temos uma receita na ordem dos 500 mil euros. Está de acordo com o nosso plano, com a nossa previsão anterior. Nós prevíamos um prejuízo de 140 mil euros ano, é o que está a acontecer, e prevíamos também que no espaço de 2, 3 anos que o Europarque fosse sustentável. Já está a acontecer isso. Estamos a falar de uma sustentabilidade para a gestão corrente e manutenção corrente. A manutenção de fundo que o Europarque precisa não está incluída e vamos ter que a fazer. Portanto, de um espaço que estava moribundo, que não seria um problema se a Câmara não tivesse assumido a gestão do Europarque, sem o deixar parar um único dia, nós hoje teríamos ali um edifício destruído, vandalizado, cheio de atividades ilícitas. Hoje toda a gente apontaria à Câmara o dedo e hoje ninguém aponta, só que é preciso tomar as decisões na altura que elas são necessárias, e foi o caso. Portanto, não tenho quaisquer dúvidas que o Europarque foi uma boa decisão. Será o grande polo de desenvolvimento do Conselho, na sua perspectiva? Sim, não tenho dúvidas, eu já o disse publicamente e reafirmo, não é apenas o centro de congressos. Quando eu falo do Europarque, é o Europarque e a sua envolvente. O Europarque e a sua envolvente são o grande polo de desenvolvimento económico da região norte. O que lá está a acontecer, e já é visível, quando eu digo que temos hoje o melhor centro oncológico e de diagnóstico do país e um dos melhores do mundo, está entre os 3, 4 melhores do mundo. Quando temos um colégio para receber no futuro os investigadores e os quadros que vão lá trabalhar para terem onde deixar os filhos, que já está pronto, vai abrir agora em setembro. Quando o próprio visionário deverá acolher a curto prazo uma empresa de alta tecnologia que vai empregar 120 engenheiros informáticos. Quando nós temos no próprio Europarque um centro empresarial onde temos na parte de baixo uma incubadora de empresas de tecnologia, onde temos a Câmara de Comércio Luso-Alemã no primeiro andar e a Câmara de Comércio de Cabo Verde, onde temos a Associação das Empresas Produtoras de Papel, que é um grande mercado português. Tudo no Europarque. Temos o Lusoparque na parte norte do Europarque, que está neste momento pronto e que está a começar a receber as primeiras empresas. Temos o Feira Parque, a incubadora, cheio. Temos o Edit, que foi adquirido e que vai receber uma empresa ligada a instrumentos cirúrgicos ligados à saúde. Também tudo na área da saúde. Eu não tenho dúvidas que o Europarque, e dentro de 2, 3, 4 anos, perguntem-me e questionem se eu não tinha razão, que vai ser o grande polo de desenvolvimento económico desta região. Não tenho quaisquer dúvidas. Nunca será, na sua perspectiva, uma dor de cabeça para as finanças da Câmara em absorver parte do orçamento? Pelo contrário, todo este trabalho que estamos a fazer de captação de investimento, seja na área da saúde, seja na área das TIC, seja na área da indústria, é uma forma de revitalizar o Europarque. Estas coisas não acontecem por acaso, isto é uma estratégia. Quando nós temos um centro de congressos que quer receber congressos e eventos, e quando instalarmos à volta deste centro de congressos todo um conjunto de empresas e de atividades de alto valor acrescentado, onde é que eles vão fazer os seus eventos? Onde é que eles vão fazer as suas reuniões, os seus congressos, as suas reuniões de empresa? Onde é que vão receber os seus convidados internacionais? Isto não é por acaso. É preciso perceber isto, mas não é preciso tirar nenhum curso para perceber isto. É isto que está, é esta a estratégia. Avançamos para o desporto. Na vertente desportiva, já o disse, a grande obra deste mandato, digamos assim, foi a colocação de sintéticos praticamente em todas as freguesias deste concelho. É a obra, pelo menos em termos visíveis e de amplitude, que foi feita nestes 4 anos. É mais visível e, por acaso, até nem é mais cara. Nós investimos cerca de, se a memória não me falha, não chegou a 2 milhões de euros, foi um investimento, mas, por exemplo, só nos 3 pavilhões, dois prontos e um em construção, nós temos um investimento de 5 milhões, não é? Portanto, há um investimento muito forte nos sintéticos,
e não vale a pena termos aqui demagogias, nem falsos moralismos, a preferência da nossa juventude e das famílias é a prática desportiva de futebol, é a modalidade da rainha, quer se queira, quer não. Todos nós gostamos, não diria todos, mas a maioria, uma larga maioria gosta de futebol, quem tem filhos gosta que o filho jogue futebol, nós gostamos de ver futebol, portanto este é um desporto claramente de massas e não temos que ter vergonha de o dizer. Eu gosto de futebol, gosto de ver futebol e já joguei futebol e a maioria de nós gosta do futebol. Portanto, vamos deixar de intelectualices para pensar que o futebol é algo que se deve abater. Não, é algo que as pessoas querem, é um desporto bonito, é um desporto procurado e nós investimos nessa procura. Estamos em consonância com o povo. De facto, houve uma melhoria significativa, há uma evolução muito significativa nas condições para a prática desportiva e penso que temos que estar satisfeitos porque, como disse, não foi só o futebol, foram 3 pavilhões gimnodesportivos, foi a cobertura dos campos de ténis, portanto há aqui um investimento muito significativo e agora vamos apoiar o Oleiros, vai fazer obras de fundo, até penso que já se iniciaram, e a Câmara vai apoiar com um subsídio generoso para a melhoria das condições de prática também no pavilhão do Oleiros, porque é dedicado ao handball essencialmente. Portanto, a aposta no desporto eu considero vital, fundamental, em todas as idades, desafio todos, dentro das limitações próprias que cada um de nós tem na idade que tem, que não deixem de calçar sapatilhas. Relativamente aos pavilhões, vamos ficar por aqui pela construção dos 3 Neste no Conselho? momento temos estes 3, penso que a resposta é razoável. Ponderarei no futuro, se houver novas candidaturas, ponderaremos eventualmente mais 1 ou 2, mas para já ficaremos por aqui. Se houver candidaturas no futuro que nos permitam fazer candidaturas para algum pavilhão, ponderarei noutras terras. Mas seria naturalmente mais a Nordeste, por exemplo? Nordeste até está bem, temos o pavilhão de Canedo, temos o pavilhão de Longeão, não temos ali um grande déficit. Oportunamente, nós temos que pensar que os equipamentos não é... Há uma questão geográfica, naturalmente. Eu disse mais a Nordeste porque estes aqui já estão mais ou menos concentrados na mesma periferia, não é? Temos que pensar onde estão as pessoas. Eu acho que é isso fundamental. Nós, neste momento, penso que temos uma cobertura muito razoável, não vejo assim uma necessidade tão grande como isso, mas se houver oportunidade, nós lá estaremos. Presidente, uma das questões que se tem falado muito no desporto é a falta de uma pista de atletismo com medidas para a prática desta modalidade, uma vez que temos muitos clubes a dar cartas nesta modalidade semanalmente e com muitos títulos. Já esteve prevista, por exemplo, para Sanfins. Lourosa já tem alguma coisa nesta matéria, mas não em termos competitivos, que pode ser lá feito pelas ditas medidas. Algum projeto que a Câmara vá concretizar neste âmbito? Nós temos, como disse bem, uma pista de atletismo muito boa em Tartã, em Lourosa, que foi construída já há alguns anos. Há a possibilidade do Campo de Sanfins, que pertence à Junta de Freguesia, que às vezes também há aqui esta nota, e eu quero deixá-la previamente, aqui bem claro, o Campo de Sanfins não é da Câmara, é da Junta de Freguesia. Na altura é da Junta de Freguesia de Sanfins, agora é da União de Freguesias. Já falei com o Sr. Presidente da Junta à abertura para se reabilitar a pista, que ela já foi reabilitada, o campo já foi reabilitado, os balneários, foi tudo vandalizado, dada a sua localização. Se houver, como já disse, uma entidade que possa vir a fazer a gestão do campo, ocupá-lo, eu acho que podemos partir para isso. O Feirense já demonstrou interesse em vir no futuro a assumir a gestão da pista. Se isso vier a acontecer, isto terá que ser devidamente formalizado e envolver também a Junta de Freguesia, ponderaremos a hipótese de reabilitar a pista, de construir lá uma boa pista de atletismo e a gestão ser feita pelo Feirense, porque não podemos fazer uma pista e fazer um investimento de centenas de milhares de euros e depois deixar aquilo que vai ser outra vez tudo destruído. Portanto, se houver uma entidade gestora que venha de facto a assumir, eu pondero essa hipótese. Muito bem, há quem defenda também, noutras candidaturas, que sei que não é o seu caso, a construção de um multiusos na feira. E não é o seu caso, pergunto-lhe se por ter receio que se possa tornar em mais um elefante branco, como acontece em alguns concelhos, alguns até bem próximo daqui? Sem dúvida, eu nunca fui um adepto de um multiusos, primeiro pelo seu custo. Um pavilhão multiusos, não tenho bem presentes os números, estaremos a falar de 15 milhões de euros, portanto, não me parece necessário. E eu entendo que, dadas as características do nosso município, nós somos um município com 31 freguesias, multicêntrico. Temos vários centros, não é a cidade da Feira hoje, claramente, é o centro do concelho, mas temos a norte várias freguesias com dimensão e todo um conjunto de freguesias que também poderiam aspirar a isso.
Eu nunca defendi o multiusos faustoso, grandioso, porque as experiências que existem neste país de multiusos nos concelhos com características idênticas aos nossos são muito mais. Eu defendo muito mais que com o dinheiro do multiusos façam vários pavilhões mais pequenos adequados à prática desportiva em cada freguesia. O multiuso para quê? Usamos uma vez de 10 em 10 anos com um grande evento, ou de 5 em 5 anos? Não temos essa necessidade. Além disso, e as pessoas devem perceber isso, nós temos um espaço que, se for necessário acolher um grande evento, é melhor com multiuso, é maior com multiuso, que é o Aeroparque. Os nossos pavilhões do Aeroparque têm 7.500 metros quadrados, se a memória não me falha, de área coberta, que são perfeitas. Podemos fazer lá um jogo de futebol, podemos montar lá umas tabelas de basquete, ainda temos de decorrer lá o campeonato de ténis, os campeonatos nacionais. Portanto, e hoje a tecnologia permite montar e desmontar um espaço rapidamente para a prática de qualquer modalidade. Portanto, o nosso grande multiuso, se necessário, é o Aeroparque. Mas a minha opinião é que devemos ter pavilhões adequados à prática desportiva no maior número possível de espaços. Entramos no setor da educação, uma área também muito importante para o desenvolvimento de cada território, e a feira não foge à regra. Ora, com o fecho da parte secundária, com os contratos de associação do Colégio de Lamas, o Conselho ficou ainda mais limitado na oferta do ensino secundário. Há muito que reivindica também mais esta área para o Conselho. Pergunto-lhe, Presidente, em que pé é que está nesse momento essa ambição de que há muito se fala também e que é uma necessidade que todos reconhecem para a dimensão de um Conselho como a Feira? É verdade. Fruto das políticas do Ministério da Educação, temos essa lacuna. Lamento que, de facto, tenha acabado os contratos com o Colégio de Lamas. Não acabaram todos, mas têm vindo a terminar. Lamento, porque, de facto, o Colégio de Lamas, sendo de gestão de uma cooperativa, de uma casa de povo, tinha uma resposta de excelência para toda aquela zona. E lamento que tenham acabado com os contratos da associação. O colégio continua a funcionar, obviamente, com algumas limitações, dado que as famílias muitas vezes não podem suportar os custos. A escola de Fiães, que também tem secundário, vai entrar em obras. Nós estamos em fase de adjudicação, já temos o concurso público a decorrer. A escola de Fiães vai sofrer obras muito significativas de melhoramentos. Estamos a falar de uma obra de cerca de 3 milhões de euros. Portanto, vai melhorar também a sua resposta. E mesmo algumas das nossas EB23 estão disponíveis e querem abraçar cursos que lhes permita chegar ao 12º ano. Acho que a resposta por aí pode ser minimizada, mas de facto temos essa necessidade de ter uma melhor oferta ao nível secundário. Mas eu julgo que as escolas existentes, e algumas já foram construídas a pensar nessa hipótese, se o Ministério da Educação assim quiser, podem receber. A vereadora tem-me dito que tem insistido com o Governo para que a decisão seja tomada o mais rapidamente possível, mas é um processo que se tem arrastado. Quando é que prevê que se possa conhecer o avanço definitivo? Isso é sempre muito difícil fazer previsão. Não, até pelas conversas que têm mantido, não é? É difícil fazer previsão. Estas conversas já têm 5 ou 6 anos. Eu recordo-me quando fizemos obras em algumas escolas, nomeadamente em Paços Brandão, já as fizemos a pensar em vir a acolher no futuro o secundário. E que será a localização que a Câmara defende, tal como disse a vereadora, não é? Exatamente. E como Canedo ou Lobão têm condições para receber secundário. Estão lá os espaços. E com a diminuição de alunos que até existe ao nível do 2º e 3º ciclo, é perfeitamente possível acolher turmas nessa área. Na sua perspectiva, é mais uma falta de vontade? Não consigo responder. Às vezes é talvez uma falta de vontade, mas de facto nós temos condições para receber ensino até o 12º ano e faz todo sentido que algumas escolas possam vir a recebê-lo. Assim o Ministério da Educação o queira. Presidente, na questão ambiental, para o centro da cidade está prevista a criação de um parque da cidade, podemos chamar-lhe assim, na Quinta do Castelo e também na zona das Ribeiras do Cáster, que tem por base o projeto do professor Costa Lobo, se a memória não me atraiçoa. O que é que vai nascer em concreto aqui? Estamos a falar de 2 projetos diferentes, dois projetos muito grandes. Um deles já está a concurso público. Foi apresentado, inclusive, na penúltima reunião de Câmara, foi apresentado o projeto e a deliberação de abertura de concurso público.
Estamos a falar de cerca de 2 milhões de euros de obra e tem a ver com todo o espaço da Quinta do Castelo, onde vamos reabilitar caminhos, condução de águas pluviais, tratar o lago, a gruta, recuperar uma construção que lá está em ruínas para ficar lá um centro de formação. Portanto, a Quinta do Castelo vai sofrer uma melhoria brutal nos próximos 4 anos e eu espero que dentro de 2, 3 anos já seja visível a obra final. No Caster temos um projeto, era um anteprojeto do professor Costa Lobo, que terá que ser agora redefinido e reajustado. Temos vindo a comprar terrenos, já comprámos alguns terrenos, porque a grande dificuldade do Parque do Caster é a posse dos terrenos. E é muito extenso também, não é? E é muito extenso, portanto... Vai até nas proximidades do Pingo Doce, não é? Eu diria que o ponto nobre é entre a Nova Fernando Pessoa e a cidade. Aqui é o ponto nevrálgico e onde temos de espaço, um espaço livre, verde, até quase semi-selvagem. Portanto, eu acho que é aqui o sítio do parque, o forte agora. Mas estão a correr bem essas negociações para já? Já fui à reunião de Câmara, 2 compras, já comprámos 120 mil metros quadrados, portanto já um preço muito bom, estamos a falar em preços na casa dos 3 euros o metro quadrado, que me parece um preço justo, até porque são terrenos sem capacidade construtiva, parece-me um preço justo, e agora estamos a anunciar os outros. É um processo difícil, não podemos ter uma pressão muito grande mediática, porque muitas vezes condiciona depois a própria negociação, mas eu espero conseguirmos atingir o objetivo no próximo mandato. Mas, como disse, já comprámos alguns, isto tem que ser feito com alguma prudência, porque estamos a falar de dinheiros públicos e não podemos pagar o que calha nem de qualquer forma. Eu tenho sempre esta preocupação de gerir a coisa pública com retidão, com muita atenção, para não estarmos a desbaratar os dinheiros públicos. Estamos a falar numa obra que vai trazer uma configuração diferente à sede do Conselho. Naturalmente, hoje a sede do Conselho já é um palco extraordinário. O palco constituído por aquele conjunto do Castelo, a Quinta, as Guimbras, o Caster, todo aquele espaço é de facto um espaço de postal, diria assim. Com estas intenções que temos em concretizar, não tenho dúvidas que a cidade vai ficar ali com um cartão de visita notável. Relativamente a uma das propostas que tem sido anunciada agora nesta época eleitoral, entre as muitas, uma delas tem a ver com a recolha do lixo se efetuar no Conselho 4 vezes por semana. O Presidente tem outra estratégia e outra visão. Claro, e expliquei-a claramente aos senhores membros da Assembleia Municipal na última sessão. Quem teve a oportunidade de assistir ouviu toda a minha explicação sobre a política de resíduos para o território. E penso que a própria oposição ficou convencida. Alguns, por razões óbvias, não o admitirão, mas eu penso que a forma que nos expliquei, pedagógica, que nos expliquei a nossa política de resíduos, que todos compreenderam. Não faz sentido uma recolha 4 vezes por semana. Nós temos 2 nas freguesias e 4 vezes a única freguesia que tem a recolha 4 vezes é a freguesia Cidade Sede, que até em minha opinião não haveria essa necessidade, mas que iremos manter e não vamos alterar. Isto porque nas grandes capitais desenvolvidas da Europa, nas grandes cidades da Europa, a recolha é 1 vez por semana. Londres tem recolha 1 vez por semana. Mas aí temos a sensibilização para a separação dos resíduos, não é? Norwich tem a recolha de 15 em 15 dias. O que é que nós estamos a fazer? A nossa política não é de aumentar a recolha, porque isso ia aumentar a produção e ia aumentar o custo. Porque a pessoa, se vier todos os dias, quem vai à porta buscar o lixo, nem se preocupa em separar, não se preocupa em reduzir. A nossa política é de incentivar a separação e, consequentemente, a redução. Recordo que ainda há pouco tempo lançámos um processo de distribuição de contentores para compostagem. Lançámos a experiência piloto e hoje alargámos a todo o Conselho. Qualquer pessoa da feira que queira fazer compostagem da matéria orgânica dos seus resíduos, nós damos o contentor, ensinamos como é que se faz. Isto tudo para reduzir a quantidade de resíduos que vão para aterro. Estamos numa outra experiência em conjunto com o Sul Douro, que é a recolha seletiva porta a porta. Nós hoje já temos uma das melhores coberturas do país de ecopontos. Temos um ecoponto por cerca de 200 e poucos habitantes. Mas mesmo assim nós queremos agora avançar para uma política de ecoponto casa a casa. Incentivar cada um em nossa casa a fazer a separação do resíduo. E ir lá buscar a casa. Esta é a nossa aposta futuro. Aqui vamos reduzir os resíduos. E todos nós, cidadãos, temos que nos convencer que a melhor prática de gestão de resíduos é de reduzirmos ao máximo, separarmos ao máximo, aproveitarmos ao máximo, até atingirmos uma política de resíduos circular em que nada
nada se desperdiça, tudo se reaproveita, tudo é reintroduzido no circuito. Esta é a nossa política. Uma política de aumento dos dias de recolha iria exatamente contra esta política. Eu tive a oportunidade de explicar isto aos senhores deputados municipais na última sessão da Assembleia Municipal e acho, sinceramente, fiquei convicto que eles perceberam e concordaram comigo. Muito bem, um dos assuntos polémicos que tem sido levantado sistematicamente prende-se com o contrato de concessão com a empresa Indáqua. Se fosse hoje, assinava o contrato da forma que ele foi redigido na altura? Dar opinião sobre algo que aconteceu há cerca de 20 anos, em que eu não tinha os dados do processo, eu acho que não é correto. Agora, deixe-me dizer-lhe uma coisa. A feira tinha um problema gravíssimo há 20 anos. E se hoje, eu não estava cá, estou perfeitamente à vontade, trabalhava no outro lado. Eu recordo-me que as campanhas eleitorais, as notícias de jornal, se formos recuperar notícias dessas alturas, eram os esgotos, a água, os rios poluídos, o esgoto a correr pelas valetas, os limpa-fossas numa azáfama a correr pela estrada, o mau cheiro. Era esta a nossa realidade. O investimento é mais de 100 milhões de euros. Não havia, não tenho os elementos todos, mas se eu estivesse no contexto em que a decisão foi tomada, provavelmente teria que tomar a mesma decisão. Mas hoje falamos porque temos o serviço. Eu vou dar um exemplo. Admitindo que a nossa fatura de água, esgotos e lixo, que nos custa 25 euros por mês. Acho que a fatura média anda nesta casa. Isto é menos de €1 por dia. Nós, com menos de €1 por dia, temos uma pessoa que deixa-nos a água a correr na torneira para nós fazermos o que quisermos. Vamos buscar a água suja aos esgotos e os nossos dejetos à nossa casa. E vamos buscar o lixo que nós produzimos. É caro. Menos de €1 por dia. Nós, o politizar estas situações cria algum desconforto e algum desagrado nas pessoas, porque as pessoas acham que devia ser tudo gratuito. Não é. Tem que se pagar ao homem que vai lá buscar o lixo, tem que se pagar os caminhões que andam na rua, tem que se pagar as hectares quem lá trabalha, tem que se substituir os tubos, tem que se pagar os... Isto tem que se pagar. E uma sociedade evoluída tem que perceber que, do ponto de vista ambiental, se tivermos tudo bem tratado, temos boa qualidade de vida. Portanto, nós hoje temos um belíssimo serviço. Há uma outra falha, há uma outra rua que não tem esgotos, porque o próprio plano estratégico de saneamento de águas residuais só contempla 90%. É verdade, há algumas situações em que as construções foram feitas em sítios inacessíveis e é complicado ainda lá ir buscar os esgotos. Há, sim, umas situações pontuais, mas nós hoje temos um serviço de excelência, uma terra onde se vive muito bem. E eu só digo às pessoas, reservem os 60 ou 70 cêntimos por dia para pagar a alguém que lhe vai pôr água todos os dias na torneira, que lhe vai buscar os esgotos todos os dias aos tubos, às casas de banho, e que lhe vai buscar o lixo todas as semanas a casa. Não é caro. Nós temos a tendência para dizer que isto é caro, mas isto é um café por dia. Isto custa mais ou menos o preço de um café por dia. Portanto, eu acho que este politizar que tem-se assistido destas situações no nosso Conselho é mau. Eu, na renegociação que fiz, cumpri com tudo aquilo que me foi pedido. Reduzimos a taxa de rentabilidade da Indáqua, dos acionistas da Indáqua, pusemos os ramais da água gratuitamente, da água e do saneamento para as pessoas e criámos... Mas aí foi uma obrigatoriedade, não foi? Não, desculpe. Não foi obrigatório. Nem é ainda obrigatório. Não é obrigatório. É outra falácia que tem passado na opinião pública. Não é obrigatório. Os ramais, a cobrança dos ramais é um direito que assiste à empresa que faz a gestão. E nós podemos mantê-lo. Foi uma exigência que eu tive. Havia uma recomendação. Mas, como sabe, não é isso que tem sido dito. Pois não, mas é mentira. É mentira e eu provo a qualquer um que é mentira. Até porque, deixe-me dizer-lhe esta coisa, os tarifários são todos os anos aprovados pela ERSAR, a entidade reguladora do Serviço de Águas e Resíduos. E se viesse lá a cobrança do ramal que fosse ilegal, eles não permitiam. Portanto, isso é uma mentira, é uma falácia que tem sido passada. Agora, havia uma recomendação da ERSAR para que os ramais deixassem de ser cobrados. E nós antecipámos essa decisão quando aproveitámos o momento em que a Indáqua exigiu o reequilíbrio financeiro para meter lá a não pagamento dos ramais. Portanto, isso, tudo aquilo que... E eu recordo-me que um vereador que estava na Câmara, o vereador António Cardoso, quando este assunto estava em discussão, e eu disse quais eram os aspectos que achava que iria defender para tentar melhorar o contrato, e ele disse-me, Sr. Presidente, se o Sr. Presidente conseguir obter tudo isso que está a dizer, eu sou o primeiro a aplaudi-lo. E eu consegui tudo o que estava a dizer. Portanto,
Agora, compreendo, obviamente. Mas não tem chegado até si, porque é Presidente de Câmara e tem responsabilidades, muitos lamentos de cidadãos, de feirenses, a reclamar por pressões que a própria Endacua tem feito sobre eles, como tem vindo a público em alguma circunstância? Tem-me chegado conhecimento e houve umas cartas iniciais. Cartas intimidatórias. Houve umas cartas iniciais da Endacua agressivas que, de facto, nós instámos a Endacua a corrigir. Havia lá uma linguagem excessivamente, como quer dizer, amedrontadora das pessoas para a obrigatoriedade de ligação. Mas também deixe-me dizer, eu não compreendo porque é que as pessoas não ligam. Porque, se nós queremos ter um ambiente limpo e despoluído, estamos aqui ao lado das pessoas que não querem ligar à rede de saneamento? Faz sentido que, quando aparecer uma pessoa a reclamar que não quer ligar à rede de saneamento, nós só tínhamos que dizer, mas então a senhora onde é que põe os esgotos? Para onde é que eles vão? E tem lá uma fossa em casa e não tem... Pois, mas a água que vai para lá vai para algum sítio, vai contaminar algum lençol freático. Portanto, nós temos de ter aqui uma atitude pedagógica. Eu reconheço que, inicialmente, a Endacua já foi corrigido. Que inicialmente a Endacua teve uma linguagem excessivamente agressiva, que foi corrigida a nosso pedido, mas que o foco não deve ser na carta, o foco deve ser em convencer as pessoas da importância para a defesa do meio ambiente da ligação e para a própria saúde pública, porque muita gente às vezes apanha gastrites, infecções e não sabe porquê, e a água de companhia é 100% garantida, é analisada todos os dias. Portanto, eu acho que empolarmos muitas vezes uma vontade de uma pessoa que espaçadamente aparece a reclamar da carta que já foi corrigida não é a melhor opção. Desafio todos a fazermos pedagogia perante as pessoas. Sr. Presidente, outro assunto que tem vindo ao público e se discutido também frequentemente até nas reuniões de Câmara tem a ver com outro contrato com privados, neste caso do estacionamento da cidade. Como é que está o processo nesta altura? Está em tribunal, já o expliquei muito bem, está em tribunal. Já disse e volto a dizer que a opção que a Câmara tomou há anos, ainda não era eu sequer Presidente, de concessionar a exploração do estacionamento na zona histórica, teve a ver não com receita, não teve a ver com receita, teve a ver com a libertação de espaços para quem procura esporadicamente os serviços públicos ter um sítio onde parar o carro. As pessoas esquecem-se rapidamente, ou os políticos fazem porque isso se esqueça. Nós, antes da concessão de estacionamento, ninguém tinha sítio para estacionar, junto à Câmara, junto às finanças, junto aos bancos, ninguém tinha sítio. Porquê? E é normal, todos os trabalhadores, e são muitos que trabalhavam naquela zona, chegavam de manhã, paravam o carro e acabou. A concessão do estacionamento pago na zona onde se concentram a maioria dos serviços, só teve um objetivo: libertar espaços para aquelas pessoas que vêm tratar de um assunto e que em 20 minutos, meia hora, vão novamente para casa. Foi isso. Os comerciantes na altura reivindicavam, porque quem vinha ao comércio não tinha sítio onde parar o carro para tomar um café ou para comprar qualquer coisa. Portanto, deixemos disso. Foi esse o objetivo. Agora, a empresa não está a cumprir com uma parte do contrato, em que nos tinha que dar uma parte da receita. Nós estamos em tribunal, o tribunal há de decidir, em função da decisão do tribunal tomaremos as medidas adequadas. Não poderia ser acionada, como alguns defendem, essa cláusula de justa causa, uma vez que a empresa não cumpre com a Câmara? Pode ser, mas nós também não podemos esquecer que a Câmara recebeu 2.300.000 euros pela concessão e, se rescindisse prematuramente, podia ser instada a devolver essa verba. Portanto, nós estamos a seguir a estratégia que foi definida pelos advogados que nos estão a assessorar neste processo e vamos segui-la até ao fim. Nós temos relatos, têm sido públicos, e o Presidente saberá também, de alguns feirenses que já se recusam, por exemplo, a ser autuados ou a pagar as coimas que a polícia paga porque dizem precisamente que estão a dar dinheiro para uma empresa que não cumpre com a Câmara. Está a ver? Esta situação pode ainda agravar-se se continuar a estender, não é? Essa má atitude que nós devemos evitar. Naturalmente que essas multas terão o seu procedimento judicial e irão até ao fim. Portanto, é mau, mas acha que é por essa razão? Com certeza que não é. As pessoas não querem pagar. De qualquer das formas, pergunto-lhe se já percebi que não há legitimidade das pessoas em não pagar, mesmo que a empresa não cumpra com a Câmara. Claro que é evidente, porque nós vamos acionar juridicamente. Já está em tribunal e a empresa vai ter que nos pagar, não é? Ou então vai perder a concessão e nós vamos vendê-la outra vez. Portanto, são coisas distintas. Falo agora da questão do Tribunal da Feira. Como é que está este processo, sabendo-se que é um dossiê também que pretende ser resolvido?
Até pela exorbitância da renda que Exatamente. se paga, não? Mas isso, a exorbitância da rede, tem a ver com o governo de então. Eu recordo, penso que ainda foi no mandato do engenheiro Sócrates, que as opções dos tribunais eram essas. Nós já na altura reivindicávamos um tribunal novo, mas a opção na altura foi essa. Pronto, foi uma opção. Neste momento, o contrato ainda tem mais 8 anos de duração. Nós estamos já em contactos com o Ministério da Justiça para avançarmos para o novo tribunal, até porque achamos que é o tempo de avançar, porque isto passa depressa. Já só faltarão, se a memória não me falha, 6 anos e, portanto, não podemos demorar, e já disse isso ao Sr. Secretário de Estado, já disse à Sra. Ministra, para avançarmos rapidamente para o projeto. Estamos todos empenhados nisso, espero que se construa um novo tribunal, porque dentro de 6 anos este projeto, 6 ou 7, caduca este contrato, e acho que é importante avançarmos para um novo tribunal. Por isso é que nós nunca usamos o espaço onde o antigo estava, porque é aquele espaço que nós queremos que seja feito um novo tribunal. E tem havido avanços nesse sentido? Temos que ir para a fase de projeto, que é um projeto caro. Nós estaremos a falar num projeto que, sim, grosso modo, custará à volta de €500 mil, pelos meus cálculos. Estamos a desafiar o Ministério da Justiça para ir fazer. O problema das finanças públicas é complexo, das cativações, porque aquilo é preciso prever no orçamento, e depois do orçamento tem que fazer todos os procedimentos, sabendo eu que uma máquina burocrática do Estado é lenta, e muitas vezes a lentidão até é propositada para evitar os déficits, é uma austeridade diferente. Estou já a tentar avançar nesse sentido. Mais 2 questões para finalizarmos esta conversa. O Presidente da Câmara é novamente candidato no lugar que ocupa. Tem no emprego e na qualificação que se tem insistido as principais bandeiras para esta corrida eleitoral e para o próximo mandato? Sim, tenho. O emprego e a qualificação vão continuar a ser uma aposta, agora com uma vertente diferente. Por isso é que eu quero apostar muito no setor da educação. Eu quero prever já uma geração próxima, dentro de 10 anos temos a geração mais preparada do país. Por isso é que quero apostar muito no setor da educação, na aprendizagem da linguagem da programação, nas tecnologias, nas eletrónicas, na robótica, porque este é o futuro. É o futuro. E a par disto, a cultura, a arte e o saber, porque há muitas profissões que vão desaparecer, vão ser substituídas por robôs, mas há novas profissões que vão surgir. As tarefas pesadas e repetitivas vão ser substituídas pela máquina, mas as tarefas de inovação, de inteligência, de criatividade vão ter cada vez mais procura. Por isso é que nós estamos a apostar também na cultura, porque vamos ter mais tempo para viajar, vamos ter mais tempo para ser clientes de cultura, para ir ver um espetáculo, para ler um livro. Portanto, é este novo desafio que eu quero colocar às novas gerações, para dentro de 10, 15 anos termos a geração mais preparada de sempre e deixarmos de ser um território competitivo porque temos salários baixos, mas sermos um território competitivo porque temos as melhores cabeças, temos os melhores profissionais. É este o meu grande objetivo. Isto tem a ver com desenvolvimento económico e emprego. Estamos a atrair um conjunto de atividades, eu já o referi há bocadinho, no Aeroparque. O Aeroparque vai ser um polo de grande tecnologia e deste setor da saúde e das TIC. Vai ser ali e as pessoas vão ver, já está a acontecer, mas vai acontecer ainda muito mais. Portanto, na área do desenvolvimento económico e emprego é isto. Lutar pelo pleno emprego, lutar por qualificação das pessoas, novas gerações ao mais alto nível do mundo e até mesmo alguns que saíram e que foram para outros países poderem regressar. Já estamos a tratar disso na área das bioengenharias. Este é o meu desafio para o futuro em termos de desenvolvimento económico e emprego. Na cultura, já o disse, vai continuar a ser uma aposta. Agora há tal aposta que já estamos a fazer agora da internacionalização. De sermos criadores, de atrairmos os criativos, os inovadores, porque é aqui que vai estar a grande empregabilidade e a grande mais-valia de um território. Mas não defende, por exemplo, na vertente cultural, um programa paralelo ao PAPC para apoiar as associações que tenham projetos menores? Sem dúvida. O PAPC é o Programa de Apoio a Projetos Culturais. O que é que foi e o que é? É um desafio às nossas ações, para saírem da rotina, para saírem do formato habitual e pensarem mais alto, e criarem. Isto está tudo ligado. E a PAPC vai ser reforçado. Até aquela atividade corrente, o dia-a-dia, isso vai se manter, mas o nosso desafio tem sido este, saiam um rancho folclórico pode ser um criador de um grande espetáculo de rua. Porquê é que não há de ser?
Já é na viagem medieval. Porque é que o nosso rancho folclórico não pode, em vez de ser só o rancho em que a etnografia e a dança tradicional se faz, pode ser os seus participantes não podem participar num grande espetáculo, uma recriação, um espetáculo, por que não? Este é o desafio, é pôr esta gente que nós temos cheia de valor, empenhadíssima, a pensar para além daquilo que fazem no dia-a-dia e a chegarem a um novo patamar. Mas nem todos, Presidente, como sabe, até pela dimensão que têm, conseguem entrar no PAPC, não é? Obviamente, mas os números já são muito prometedores e outros não querem, ninguém é obrigado, atenção. Que quem não quiser está perfeitamente Mas tranquilo. Para esses que não querem ou que não têm a possibilidade... Nós ponderamos a hipótese de vir a dar um pequeníssimo apoio para a atividade corrente. Mas não é esse o nosso foco. Eu acho que uma associação... Mas definida com... naturalmente... olhando à dimensão dos projetos de cada associação, mesmo assim também, não é? Exatamente, à dimensão, à atividade, etc. Agora, eu julgo que uma associação, para aquelas atividades correntes do dia-a-dia, tem que gerar, ou é trabalho voluntário das pessoas, ou tem que gerar uma receita mínima para permitir isso. Então não faz sentido a associação. Se a associação só é criada para vir buscar fundos comunitários ou fundos da autarquia, faz algum sentido. Portanto, há uma genuína vontade dessa associação em constituir-se, seja para jogar à sueca, seja para jogar matraquilhos, seja para dançar, seja para ver filmes. Tudo isso é importante. Agora, para além de um pequeno apoio pontual que eu admito, e nós já damos hoje até muitas associações, até já lhes cedemos instalações para sede, etc., eu penso que o grande desafio é mais do que isto, é irmos mais além. Muito bem, a última questão é se acredita em nova maioria para o PSD. Estou a lutar por isso. Espero que os feirenses reconheçam o trabalho que fizemos, porque a partir do reconhecimento do trabalho que fizemos podem perspectivar aquilo que vão ter no futuro. As pessoas conhecem, sou um presidente próximo das pessoas, como sabem, não tenho qualquer problema em qualquer sítio. Penso que consegui pôr a nossa terra num novo patamar de conhecimento e de desenvolvimento. O que eu pretendo no futuro, eu só referi aqui a um outro aspecto de desenvolvimento económico, na cultura, na educação, mas, por exemplo, na área social, com os fóruns sociais, nós vamos meter isto num novo patamar. Nós vamos meter os fóruns sociais já num patamar de vizinhança, de muita atenção aos idosos. Nós hoje temos problemas de solidão, de abandono, que temos que combater com muita inteligência. Isto não se faz com decretos, faz com políticas concretas. E os fóruns sociais vão ser o grande ponta de lança no combate a estas situações. Quem já me ouviu falar algumas vezes, e mesmo em algumas conferências que fiz recentemente, esta é uma grande preocupação com os mais velhos, que nós hoje já temos atividades de movimento de bem-estar, Olimpíadas, matinés dançantes. Nós hoje já temos um conjunto de atividades tremendas para os mais velhos e eu agora quero começar a pôr aquele relacionamento intergeracional. Que ninguém esteja sozinho, mesmo que às vezes durma sozinho, haja sempre um vizinho que de manhã lhe pergunta se está tudo bem e olá, Sr. Joaquim ou Sra. Maria. Eu acho que essas coisas temos que começar a ter esta verdadeira cidadania na nossa terra, porque nós cada vez vamos durar mais anos, já estamos com uma média de idade superior a 80 anos e temos muita gente só, abandonada. Muitas vezes até com os filhos perto que não lhe digam. Portanto, nós temos que olhar para isto com novos olhos, esta é a minha preocupação, a par de um conselho pujante do ponto de vista económico, do ponto de vista do emprego, do ponto de vista da educação. Porquê? Porque se as pessoas tiverem bom rendimento, se tiverem um bom trabalho ou uma empresa, isto reflete-se, é bom para todos. É tal coesão social pela qual eu luto, incutindo a ambição. Eu quero um conselho ambicioso. Às vezes eu ouço algumas críticas, na parte social, a Câmara dá pouco dinheiro às pessoas. A minha ambição na área social, acredite, é a do velho ditado chinês. Dá-lhe a cana e não lhe des o peixe. De sempre que possível, nós vamos tentar dar a cana às pessoas. Obviamente que há uma situação ou outra que temos que dar o peixe. Obviamente que há uma situação ou outra que vamos ter que dar um apoio financeiro ou um apoio alimentar, ou habitacional. Acontece muito e nós temos que ter essa preocupação. Mas mais do que isso, a minha ambição é um território onde cada vez menos as pessoas precisem de apoio, possam levar a sua vida da sua forma, independente, muito, muito bem quiserem. Eu sou um acérrimo defensor de acabar com a pobreza. Não é acabar com os pais, é acabar com a pobreza. Dar o maior número de possibilidades a todos para levarem a sua vida. Se um tipo quer comprar um Ferrari, ou se o outro quer beber umas cervejas, cada um faz aquilo que entender. Mas eu quero é que cada um de nós tenha a possibilidade de desenvolver o seu projeto de vida.
da maneira que muito bem entender, de acordo com a sua perspectiva de vida, com a sua ambição. Este é o meu desejo para a nossa terra. Acho que o trabalho que temos feito nestes anos tem evidenciado essa capacidade que temos de fazer coisas. Eu vou à Suíça esta semana, vou de manhã e venho à noite. E eu vou com empresários, vou com formadores e vou com uma empresa que vai vender máquinas. Estas coisas não acontecem por acaso, nem é por alguém dar uma entrevista ou escrever um belo artigo no jornal. É com trabalho, é preciso saber, é preciso dominar certas matérias, é preciso estar à vontade em certos meios, e eu acho que a feira, pela qualidade das suas gentes, dos seus empresários, dos seus trabalhadores, já deu o salto, mas vai dar ainda mais. Muito obrigado, Sr. Presidente, por esta conversa. Boa tarde. Ficamos por aqui quanto às entrevistas individuais e concluímos exatamente com o Presidente atual, Emílio Sousa, e candidato do PSD à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Queres dizer algo ainda no final? Sim, há um aspecto que eu penso que ao longo da entrevista não foi focado e vai ser um aspecto que eu vou querer também apostar muito e vou desafiar os feirenses. Nós tínhamos aqui pano para mangas, mas... Que é a paisagem urbana. Eu disse no início que nós, no tratamento de jardins, do espaço das nossas fachadas, ainda não estamos ao nível que eu gostaria. E eu gostaria muito, e vou lançar esse programa, a Câmara vai fazer um programa para pôr os nossos jardins todos bem tratados, as nossas rotundas todas com flores, mas vou desafiar os feirenses para que nas suas casas, nas suas janelas, nas suas varandas, também se preocupem em ter as flores, em ter limpo, em ter tudo pintadinho, em evitarmos, por exemplo, aquelas antenas ou aqueles ar-condicionados mal colocados. Esse vai ser um desafio. E eu vou tratar de espaço público, em todas as freguesias, mas também vou desafiar cada um de nós na sua casa a tornar a sua casa mais bonita. É uma feira muito bonita, vai ser também um aspecto muito importante que vamos tentar trabalhar no próximo mandato. Muito bem, terminamos com beleza este debate. Muito boa tarde.